Pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo no nosso curso de Introdução à Contabilidade para Não Contadores e hoje nós vamos falar sobre um assunto chamado regime tributário. Eu até mudei o, o PowerPoint para fixar bem também, mudar um pouquinho a nossa mentalidade, o nosso pensamento, né? No final eu deixei uma pergunta nos outros slides também, que você gostaria de ver mais avançado, tá? Escreve aqui para mim ou manda um WhatsApp para mim, que você gostaria de conhecer mais profundamente, tá? Num nível mais avançado, não só introdutório, mas também intermediário, avançado, tá? Você gostaria de ver SPED? Você gostaria de saber da ECD, ECF, o que que é? Você gostaria de saber da declaração de imposto de renda à pessoa física, abertura de empresa, planejamentos? O que você gostaria? Parametrização de sistema, compliance? Nós temos aqui todas essas atividades no nosso escritório, que nós atendemos os nossos clientes a níveis nacionais. Também temos total condição e suporte para poder te atender. Bom, vamos lá. Regime tributário. Parte federal. Vamos falar da parte federal, tá? Por quê? Tem municipal, estadual e a parte federal. É bem extenso. Então, você imagina, no municipal, quantos municípios existem no Brasil? Cada um tem a sua legislação e cada um você contribui com o ISS, que é o Imposto sobre Serviço para o município. Estado também. Cada estado tem a sua legislação, existem convênios de ICMS, portarias entre os estados. ICMS é conforme o tipo de produto que você está trabalhando. E nós temos o federal, que é a nível Brasil. Então, falando federal, você tem o MEI, o Simples Nacional, tem o lucro presumido, o lucro real, e eu coloco também a pessoa física, tá? Porque a pessoa física não é porque não é uma personalidade jurídica que a gente tem que ver como algo menos importante. Não. Muita gente cai em malha fina por falta de informações e consultorias contábeis, fiscais na malha da Receita Federal. E hoje nós vivemos um Big Brother fiscal. A Receita tem informação de tudo, tá? São mais de 19 cruzamentos que a Receita Federal faz na pessoa física. Então, o MEI, você pode abrir até 81 mil, por enquanto até agora, nesse momento, não mudou. É o faturamento total. Você até pode extrapolar um pouquinho, 20% desse valor, mas aí você paga uma diferença no imposto. E se passar ainda dos 20%, você está imediatamente obrigado a passar para ser simples nacional, presumido ou real, tá? Se você estiver dentro dos 20%, você vai pagar a diferença e no ano seguinte você vai ser simples nacional, presumido e real. No passando até os 20%, extrapolando até os 20%, imediatamente você vai ser excluído do MEI, tá? Tem um caso aqui que a pessoa continuou no MEI e tem problema com a Receita Federal, a Receita vai querer receber tudo de quando você deixou de ser MEI, com juros e correção e multa. Tem o do Simples Nacional, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Também existe um limite e o percentual de impostos varia conforme o tipo de atividade econômica, o KNAI que você tem, tá? Lucro presumido, tá? É um tipo de tributação, onde você tem já os impostos não são todos integrados, agregados, como no Simples Nacional e MEI. Você tem PIS, COFINS, você tem o ICMS, você tem o INSS da parte patronal, você tem que pagar o imposto de renda e a contribuição social também, conforme a atividade da sua empresa. Ele é pago conforme o teu faturamento, existe uma alíquota e você tem que aplicar essa alíquota em cima dele. O lucro real. Então, como o nome diz, ele é o lucro real, mas não é o lucro real da empresa, ele é um lucro fiscal, tá? Por quê? Você pega o resultado da empresa
Deu um lucro, aí você vai fazer os ajustes. Ajustes que eu falo são as adições e as exclusões para chegar na base de cálculo para você poder fazer o pagamento do imposto, tá? Ele é mais complexo. Nós somos especialistas aqui em lucro real, tá? Calculamos em lucro real até de empresas com faturamento anual de 1 bilhão. Conseguimos recuperar muitos impostos. Tem até um vídeo meu no YouTube, lá no comecinho do treinamento, eu deixei o link do nosso canal do YouTube, que nós recuperamos aqui num cliente mais de 500 mil de créditos com a Receita Federal. Então, isso é para lucro real, lucro presumido, e Simples Nacional e MEI, a gente precisa fazer um trabalho mais focado na contabilidade, analisar a parte fiscal, tá bom? O fisco até aceita você fazer no MEI, no Simples Nacional, o regime de caixa, mas esse regime de caixa, ele não é do, da, da- das normas contábeis, né? Esse regime de caixa, ele não é aceito pelas normas contábeis. Então, nós fazemos contabilidade, esquece regime de caixa, vai ser a última vez que eu vou falar, porque para fixar bem, porque tem muitos contadores que fazem regime de caixa. Não, você tem que fazer contabilidade. Você atende às normas contábeis, depois você atende o fisco. Ok, pessoal? Então, esses são os regimes tributários que a gente tem, eles são de suma importância porque eles impactam diretamente ao seu preço de venda, tanto de mercadoria como de serviço. Se você não tiver atento com o seu preço de venda, a formulação dele, como os impostos influenciam, toda a sua cadeia de venda vai estar errada. Às vezes a empresa está vendendo com prejuízo porque ela falta uma análise tributária em cima da sua precificação, ok? Se você tiver mais dúvida, quiser conhecer mais a fundo, saber mais sobre algum tipo dessas tributações, tem o meu WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para mim, entrar em contato comigo e nós vamos conversando sobre o regime tributário. E aí, na sua empresa, qual que é o regime tributário? Já fizeram, foi feito planejamento? Eu deixei essa pergunta, por quê? Planejamento tributário, o ideal dele ser feito é começar finzinho de agosto, começo de setembro, para você fazer uma expectativa, uma perspectiva do ano seguinte, tá? E ir se adequando, ok? Então, vamos para a próxima aula. Fica aí o regime tributário, tensão ligada, tá? Sinalzinho ligado de alerta para o regime tributário, tá bom? Porque além disso, algumas informações que vão para o fisco, como nós vimos nas demonstrações, balanço e DRE, também tem demonstrações conforme o tipo de porte da empresa que vão estar nesses regimes aí, ok? Um grande abraço para você, até a próxima, Deus te abençoe.